Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente em nosso nome, bem como da espiritualidade que já nos assiste desde o momento que aportamos nesta casa de oração. Nós, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, resumimos, o texto para a nossa reflexão da noite de hoje. Vamos falar sobre gratidão e ingratidão. Então, nós vamos ver a questão do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, que nos fala sobre a ingratidão dos filhos. E também sobre a beneficência paga com a ingratidão, Em nossos dias, hoje, nós contamos quantas vezes agradecemos e quantas nos perdemos em reclamações. Olha a pergunta, é uma pergunta. Hoje, quantas vezes nós agradecemos e quantas vezes nós nos perdemos em reclamações? E às vezes por coisas banais, ou às vezes até por coisas maiores. E aí nós reclamamos. A gente sabe que esse sufixo da palavra clamar, o reclamar, tem um poder tão grande, destrutivo na nossa vida. Reclamar, É o prefixo da palavra clamar, não é sufixo. Prefixo, antes da palavra clamar. Quando nós clamamos a Deus, nós pedimos. Quando nós reclamamos, nós estamos voltando. Nós estamos alimentando aquilo que aconteceu de ruim. Aquilo que nos fizeram, aquilo que nos agrediu, aquela dor que sentimos, aquela falta de alguma coisa, Então, reclamar, é pedir de volta aquilo que nos machuca. Quem dentre nós que, colocando a mão no fogo, queimando-a, vai colocar de novo? É uma dor física, Mas e as dores morais? A influência espiritual tem espíritos, sofredores, que vem, que nós chamamos ao reclamar. Então, para nós, essa pergunta é justamente para nós pensarmos quantas vezes nós agradecemos hoje e quantas vezes nós reclamamos. Porque a vida, meus irmãos, é um presente diário. A nossa vida, nós temos, olha só, respirar. Como é bom respirar. Quantas pessoas sofrem, pela falta do ar. E a gente sabe disso. A gente sentiu na pele, pouco tempo atrás, a falta que nos faz o ar. E quantas vezes a gente reclama? Caminhar. Caminhar. Como é bom caminhar. E a gente não vai na esquina se não for de automóvel, Se a gente não tiver um veículo. Não vou em tal lugar, não vou no centro espírita porque eu não posso caminhar, é muito longe. Eu não vou ajudar alguém porque eu não posso caminhar, porque eu não tenho como me locomover, E a gente se esquece que Deus nos deu duas pernas justamente para isso, é para caminhar. Ver. Como é bom ver, E Jesus diz numa passagem do Evangelho, se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o, porque é preferível você entrar no reino do céu sem um olho, do que eles ter motivo de tua perdição, E o fato de nós vermos, quantas vezes nós nos perdemos em ver alguma coisa, e distorcer aquilo que a gente viu, Ou a gente vê uma coisa
e imagina outra coisa, porque a nossa imaginação é muito fértil, né? Então, também temos que ter esse cuidado ao ver, né? Ouvir. Quantas pessoas dariam tudo para ouvir, né? Olha quantos dons nós temos. Pensar, o dom de pensar, né? A gente vê nas situações, né? Quantas pessoas com doenças mentais não têm esse dom de pensar, não conseguem pensar por si. E nós podemos pensar e agir por nós mesmos. Essa liberdade, né, que nós temos de agir através do nosso pensamento. São dádivas que quase sempre nos passam despercebidas, sufocadas muitas vezes pelas queixas, pelo desejo de tantas bagatelas que imaginamos possam nos acrescentar felicidade. Então a gente acha muitas vezes, jogamos a nossa felicidade, né, nas coisas que nós não podemos ver, que nós não podemos ter, que nós não podemos ouvir, né? E esquecemos que nós somos os artífices da nossa felicidade, não os outros. Que a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, porque o pensar atrai, né? Nosso pensamento atrai. Então, o que pensamos também vai atrair irmãos menos infelizes ou os nossos mentores espirituais, depende do nosso pensamento. Então, por causa disso, deixamos de perceber o essencial, que é o nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano, que é o acordar pela manhã, com o canto dos pássaros. Agora está chegando aí, terminando o inverno. Lá em casa tem um sabiá que nos acorda todo dia, pontualmente, às 6 horas da manhã, né? Ele começou já essa semana, já começou a cantoria dele. E é incrível como ele é pontual, né? 6 horas da manhã ele está ali no pezinho de pitangueira, assoviando. E às vezes a gente reclama do canto dos pássaros, a gente reclama do barulho, né? Mas quantas pessoas dariam tudo para ouvir o canto dos pássaros na natureza? Deixamos de agradecer por tanto que temos e usufruímos, porque a vida pulsa, os desafios que nos aprimoram, as pessoas que cruzam nossos caminhos, delicadas algumas, né? Mas outras nem tanto. Tudo que acontece, né, para nós não é por acaso. As pessoas que encontramos, as pessoas que convivem conosco, o processo reencarnatório, ele é um tratado, é um contrato, como nós fizemos antes de vir para esse plano Terra. Então as pessoas não cruzam o nosso caminho por acaso. E quantas vezes nós conhecemos alguém, encontramos alguém, parece que eu já te vi, parece que a gente já se conhece. Talvez se conheceram mesmo em outras vidas, em outras encarnações. Porque a essência do Espírito é a mesma. Talvez um pouquinho melhorado ou piorado, né? Dependendo do que a pessoa tem em mente, dependendo do que a pessoa pratica, né? Mas os encontros não são por acaso. Lembrando da cura dos 10 leprosos pelo Mestre Jesus, verificamos que somente um deles retornou para agradecer o benefício que recebeu. E nós? E agora? A pergunta que eu faço para todos nós, eu me incluo junto, né? Não é para vocês, é para nós. Seremos esse agradecido? Ou em nossas andanças pelo mundo temos agido bem mais como qualquer um dos outros 9? Onde é que nós nos encaixaríamos hoje? É para refletir, cada um faz aqui uma reflexão da sua vida, né? Doutrina espírita é razão, é fé raciocinada, nos faz
Olhar para dentro de nós. Nós somos aquele que veio agradecer ou somos os outros 9 que nem voltaram para agradecer? Em qual time nós estamos hoje? O que nós fizemos hoje, no domingo? Vamos pegar o domingo, não vamos pegar o dia de semana que a gente trabalha e corre, né? Amanhã é segunda-feira. Eu adoro segunda-feira. Né? Tem gente que desadora sexta-feira. Eu adoro segunda-feira. Segunda-feira é o dia que a semana começa o trabalho. Domingo é para descansar. Né? Claro, quem trabalha, trabalha também, né? Tem que trabalhar. Mas a segunda-feira, para mim, é o melhor dia da semana. É onde eu planejo o que eu vou fazer durante a semana, é onde eu vou visitar clientes, é onde eu vou recomeçar mais uma semana de trabalho. E eu agradeço pela segunda-feira. Né? Pensemos nisso. Qual é o dia da semana que nós mais agradecemos? É pelo domingo, do descanso? Bom, também, por que não? Porque trabalhamos a semana toda e vamos descansar no domingo, merecido descanso. Vamos nos colocar no nosso lugar, com consciência, né? Se somos aquele que voltou a agradecer, ou somos um dos 9 que não voltou a agradecer a Jesus. A gratidão começa onde? Na humildade. Por que na humildade, meus irmãos? Porque nós temos que ter humildade que nós somos seres únicos, mas nós precisamos uns dos outros. Porque ninguém vive isolado. E até mesmo quem vive isolado precisou de alguém. Precisou de alguém lá no mundo espiritual que disse, que autorizou, que deixou que você reencarnasse. Olha só onde começa. Precisou do pai, da mãe para gerar o feto. Precisou que alguém o alimentasse e até que ele se autossustentasse. Aí eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Será? Eu já tenho tudo que eu sonhei, que eu conquistei. Hoje não preciso mais de ninguém. Experimenta deixar teu lixo dentro de casa para ver quantos dias tu aguenta ficar dentro de casa. Simples, né? Experimenta deixar o teu lixo na frente da tua casa, se o lixeiro não vier recolher para você. Você é autossuficiente a ponto de guardar o teu próprio lixo que você, né? Como a gente produz, né, lixo. Pequeno exemplo. Você precisa da água que alguém abastece a tua casa. Você precisa abastecer o teu carro para andar. Você precisa que alguém construa um carro para você andar. Olha só. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu precisei de alguém, que alguém fizesse para mim ter, para eu poder adquirir. Né? E assim por diante. Então nós não somos autossuficientes nunca. Nós sempre precisamos de alguém e sempre vamos precisar de alguém. E mais importante ainda, olha, começou no plano espiritual, processo reencarnatório. No meu desencarne alguém vai ter que carregar, alguém vai ter que me transportar, senão eu vou, como que eu vou chegar lá, né? O corpo físico, né? E ao retornar à parte espiritual, eu vou sozinho? Alguém vai vir me receber, seja um familiar, seja um espírito, né? Bom ou não, dependendo das minhas ações, né? Porque o desencarne, meus irmãos, essa mudança do plano físico para o mundo espiritual, depende das ações aqui. Quem vai me receber quando eu desencarnar? A minha humildade ou o meu orgulho? Agradecido pelos que estiveram comigo? Ou vou sozinho? Estudos científicos apontam que ser grato não é somente um ato espiritual, trata-se de uma prática terapêutica. A gratidão cura. A gratidão alivia dores, angústias, ansiedade, transtornos dos mais diversos. Isso é a ciência. E a doutrina espírita é o quê? Ciência, filosofia e religião. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Né?
E a ciência comprova que não é somente espiritualmente que nós crescemos com a gratidão, mas sim também terapêutico, é tratamento, se não cura, por que não? Não é milagre. É você estar consciente daquilo que você precisou, daquilo que você recebeu de alguém, por mínimo que seja. As estatísticas demonstram que a gratidão melhora a qualidade do sono, olha só que maravilha, fortalece o sistema imunológico, né? E às vezes a gente se preocupa em tomar medicamentos para aumentar a imunidade, para isso, para aquilo, e a gente tem o tratamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho. Muito obrigado. Faz favor, por gentileza. É terapêutico, né? Então, meus irmãos, olha só, reduz a ansiedade, já falei, alivia dores físicas e burila os relacionamentos. Muitas vezes nossos relacionamentos estão contaminados, estão desorganizados pela falta de um obrigado. Ah, mas eu não, né? Dizer obrigado para a esposa, para o esposo, para o filho que alcançou alguma coisa, né? Não, é obrigação. Não é obrigação. Então, é dentro de casa que a gente começa. A gente quer, né, ensinar para os filhos, ensine agradecendo, pedindo, por favor, me alcance tal coisa, poderia me trazer isso, poderia me trazer aquilo, muito obrigado. Por outro lado, a ingratidão, agora sim, agora eu vou pisar na ferida de muita gente aqui, inclusive na minha, né? Nas nossas feridas. Por outro lado, a ingratidão nasce do orgulho e do egoísmo. É filha direta da ilusão de autossuficiência. Olha o que eu falei aqui, ó, da ilusão de autossuficiência, né? E aí nós vamos pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, que vai falar sobre benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Tem uma obra espírita que conta a história de uma família que recebia alimentos na casa espírita, né? E aí a menina disse assim, minha avó recebia, né? Minha mãe recebia e hoje eu recebo. O alimento na casa espírita, a sacola, né? No banco de alimentos ou da casa espírita. Então não aprendeu nada, né? Não aprendeu a buscar o alimento. Só receber, né? Conquistar. Nós precisamos nos unir, nós precisamos uns dos outros, mas nós temos que ter as nossas conquistas. Ser grato, né? Nesses, olha aqui, ó, os ingratos, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. E aqui nós falamos do orgulho, né? E da falta de humildade. Está no Evangelho. Quem quiser ler, esse texto é do capítulo 13, item 19. E aí nós vamos lá para o capítulo 9, que foi o que eu tirei esse conteúdo que nós estamos estudando aqui, né? Ingratidão dos filhos e os laços de família. O que ele diz aqui, ó? Quem quiser ler o texto, eu vou ler uns pedacinhos aqui, depois quem quiser ler em casa, procure lá. Gravem aí, capítulo 19, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo,
revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Então a gente também é uma reflexão para nós, né? Que eu sempre digo, a gente faz casa pensando que não vai ficar velho, né? Cheio de degrau aqui, uma escada ali, uma escada lá, né? E aí quando a gente fica mais velhinho, a gente precisa dos outros para nos ajudar. Mas quantos pais, quantos filhos ingratos a gente vê por aí, né? Que não auxiliam seus pais depois de uma certa idade. Quantos idosos abandonados. E essa ingratidão, meus irmãos, vai pesar muito. Tanto para esses pais no mundo espiritual, quanto para nós, para aqueles que foram ingratos aqui no plano terra. Mas vamos lá. Então, eu peguei desses dois textos aqui, tá? Esse trabalho que nós temos aqui, né? Algumas frases, alguns para nós entendermos, mas volto a dizer, quem quiser ler o Evangelho na sua íntegra, procure lá na sua casa. É um bom estudo para fazer no Evangelho do Lar. Acreditar que tudo nos é devido. Olha aqui, ó, isso aqui é acreditar que tudo nos é devido, que nada devemos a ninguém. É um equívoco que apenas gera isolamento, tristeza e estagnação espiritual. Ah, me ajudou porque quis, eu não pedi. Ah, né? Não. É o que eu falei antes, nós não podemos viver isolados. É natural em nossa imaturidade focarmos no que falta, no que dói, no que não saiu como planejamos. Então muitas vezes a gente foca naquilo ali, né? Foca na parte ruim da vida, naquilo que está me faltando, e esquece de agradecer o que tem. E a gente vê muito isso nas crianças, né? Ah, mas eu queria comer tal coisa. Não tem, mas tem isso. Agradeça pelo que tem. Aonde dói, é sinal que está precisando de um tratamento. É alguma coisa no meu organismo que está me chamando a atenção. Então nós temos esse hábito, né, de imaturidade na dor. A gente quer fazer uma coisa, a gente planejou fazer uma coisa e não deu certo. Não era para acontecer. Quantas vezes a gente se planeja fazer isso, fazer aquilo, né? E aí a gente vê quantas pessoas perderam um avião e logo adiante o avião caiu. Quantas pessoas perderam um ônibus na rodoviária, alguma excursão, alguma coisa, e o ônibus caiu numa ribanceira e aquela pessoa não estava dentro. São exemplos práticos, né, que a gente traz aqui. Não é nada inventado. Está no Evangelho. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando a gente perde alguma coisa, agradeçamos. Quantas vezes nós somos freados no nosso planejamento por alguém da família que adoece, ou a gente mesmo adoece, a gente planeja fazer alguma coisa, né? E aí não deu para fazer. Não era para fazer. Mas nós não, nós focamos no que deu errado. Nós focamos porque perdemos o ônibus, porque perdemos um avião, porque perdemos tal coisa. Focamos no pouco que ganhamos, mas não corremos atrás de nos profissionalizarmos, de tentar melhorar um pouco, mas esquecemos que o pouco que nós ganhamos, para muita gente, seria bastante. Né? Tem gente que não ganha nem o pouco que nós ganhamos,
porque não conseguiu, porque não, né, não conseguiu um emprego, não conseguiu se profissionalizar, não conseguiu, né? Então, o pouco que eu tenho poderia ser um muito para alguém. Como a gente falou lá no início, o pouco que eu ouço, né, para muitas pessoas poderia ser muito, ouvir um pouco, enxergar um pouco, caminhar um pouco, dar uns passos. Quanta gente gostaria de caminhar um pouco? E nós temos saúde plena para caminhar quanto quisermos. Mas a casa espírita é muito longe, eu não vou, não tem como ir hoje. Não posso sair um pouco mais cedo de casa, não posso, né? Se nós não tivermos um meio de locomoção, esquecemos que o nosso melhor meio de locomoção que Deus nos deu foram nossos pés, as nossas pernas. Esse é o melhor meio de locomoção. Foi o que Deus nos deu, o resto nós conquistamos, adquirimos, e muitas vezes nem agradecemos, né? Ou porque o carro está com um ronco diferente, o carro não está bom, não sei o quê, né? Nós saímos de casa reclamando. Mas, meus irmãos, é libertador treinar o olhar para perceber o que já temos, o quanto já caminhamos, o quanto somos amparados de muitas variadas maneiras. Isso é libertador. Por isso que eu falei no início, quando eu comecei a falar, né? Nós mais agradecemos ou mais reclamamos? Quanto mais reclamamos, mais nós nos prendemos ao passado. Lembram? Reclamar. E agradecer é libertador. Nós vamos nos libertando. Tanto espiritualmente, como terapeuticamente, né? É uma terapia para o corpo e para o espírito. Então vamos nos libertar. Por que estamos presos ainda? Porque somos egoístas? Porque estamos dentro daqueles 9 que não voltaram a agradecer a Jesus? Ou porque nós fazemos o bem também? Falando de caridade, aqui também tem, naquele texto anterior fala bastante da caridade. Eu não tenho nada. Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma aqui, item 15 do capítulo 13. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Eu sou pobre, não posso dar nada. Eu sou pobre, não posso, o que eu tenho dá só para mim. E quando a gente faz a caridade, a gente espera gratidão. E aí chega no mundo espiritual, né? Aqui mesmo nesse texto fala, né? 2 irmãos receberam uma certa quantia para tocar seus negócios. Um multiplicou a riqueza material e o outro foi trabalhando e ficou pobre. E quando chegaram lá, cada um com o seu saco, e aí foi lhe perguntado: eu trouxe, né? Uma riqueza que eu multipliquei. E aí Deus mandou colocar na balança. Eu tenho esse aqui, mas é um pouco que trouxe, mas o que eu tinha, eu fui distribuindo pelo caminho. Aí quando colocaram na balança, aquele saco cheio de moedas e aquele saco com meia dúzia de moedas, e a balança pesou o quê? A caridade que o irmão tinha feito. Não é o ouro que vai pesar no mundo espiritual. Não é a quantidade de coisas materiais que nós adquirimos que vai pesar na balança. Mas é o que nós distribuímos, o que nós compartilhamos e o que nós não cobramos dos outros. Principalmente, cobrar gratidão é receber o benefício aqui, não é benefício no céu. Céu figurativo, né? No mundo espiritual. Temos que ser gratos, mas não devemos esperar gratidão dos outros.
A vida nos entrega o que queremos e ela nos oferece. A vida não nos entrega o que queremos. Olha essa frase, eu achei interessante. A vida não nos entrega o que queremos, ela nos oferece o que precisamos. Então nós precisamos estar aqui, nós precisamos evoluir, nós precisamos estudar, nós precisamos nos melhorar. Por isso agradecemos pela dor que ensina, pela dificuldade que fortalece, pelo obstáculo que aprimora. Então os obstáculos vêm para nos fortalecer. Se nós pegarmos um ovo de galinha ou de um pássaro, que está ali um filhote ali dentro, e nós quebrarmos o ovo, o filhote vai morrer. Sabe por quê? Porque é no quebrar a casca que ele fortalece as suas asas e as suas patas, suas pernas. Né? Ele tem que fazer esse trabalho para se fortalecer para poder voar. Né? Então é muitas vezes na dificuldade que nós temos que agradecer. Obrigado, meu Deus, por me apresentar esse caminho, que foi por aí que eu aprendi a ter humildade, foi aí que eu aprendi a ser grato. Quando deixamos de reconhecer o bem que recebemos, alimentamos a ilusão de que somos vítimas da vida. Síndrome de vítima. Como eu sofro, como eu sinto falta das coisas, como as pessoas, ninguém me ajuda. Mas e você se ajuda? Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando fala céu, não é céu. É o fluido cósmico universal. É as pessoas que estão à nossa volta. É os benfeitores espirituais a nos intuir o melhor caminho. Né? Que nós ajudamos alguém, e aí no momento de dificuldade vai vir um mentor e dizer, faz assim, faz assim. Esquecendo que ela é uma escola abençoada, a vida, né? Com matérias diversificadas que nos atestam a tenacidade e a perseverança, né? Falar matérias aqui, né? A gente vai na escola para aprender várias matérias, né, professor? Não é uma matéria só, são várias matérias. Assim é a vida. Ela se apresenta para nós, né, com várias matérias. É família, é trabalho, é sociedade, né? É na política, é na religião, é no time de futebol, que a gente sofre também, né, com os nossos times. São todas as matérias da vida. Assim como na escola tem a matemática, português, geografia, história, né? A vida tem as suas matérias também. E nós temos que passar em todas. Algumas pegamos recuperação? Sim. Porque a recuperação, o que é? É a dificuldade. É ali que eu tenho que aprender de novo. E aí vamos reencarnar quantas vezes for necessárias para fazer a recuperação. Porque nós não passamos em muitas matérias da vida. Eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei. Mas faltou isso. Então, volta lá a fazer a recuperação. Fazer o provão. Né? Fazer o provão. Na vida, meus irmãos, nós não podemos pular etapas. É cada uma a seu tempo. Mas nós só vamos chegar aos mundos felizes. Só vamos chegar, né, aquilo que a gente tanto quer, a paz de consciência, quando nós estivermos passados por todas as matérias da vida. Assim como na escola. Ninguém passa de um ano para o outro ficando com uma matéria para trás. Tem que passar todas as matérias da vida. Então, olhemos ao nosso entorno. Quantas bênçãos podemos contar hoje? Pensemos rapidinho. Quantas bênçãos nós podemos contar hoje, agora? Talvez o simples fato de estar ouvindo essa reflexão já seja uma delas. Olha só, acordar pela manhã, ouvir o canto dos pássaros, receber um sorriso, ter um trabalho, ter uma família, perfeita ou não, né? Mas é nossa família. Ter amigos, ter a oportunidade de aprender, de crescer, de nos renovarmos. Olha quantas coisas nós temos a agradecer hoje. A gratidão transforma, cura, eleva, aproxima-nos de Deus e nos ajuda a atravessar a vida com mais leveza, mais serenidade e mais amor. Façamos, portanto, da gratidão um hábito,
um exercício diário. Quando desperta o despertador de manhã cedo, a gente xinga ele, né? Já desliga o despertador agradecendo. Obrigado, meu Deus, por esse despertador me acordar. Obrigado pela noite de sono. Obrigado pelo dia que inicia. Que sejam os pássaros que nos acordam de manhã cedo. Obrigado pelo canto dos pássaros. Aquele sabiá já está lá. E ele só vem depois que esquenta o sol. No inverno ele não mora ali. Não sei onde é que ele é a casa dele, mas... né? Um dia eu vou descobrir e vou ligar uma caixa de som na casa dele também. Gente, é lindo o canto dos pássaros. Né? Quem tem uma árvore em casa sabe disso. Né? Então, proponhamos-nos a partir de hoje agradecer mais e reclamar menos. Afinal, reclamar é perder um tempo precioso. Enquanto reclamamos, fechamos as portas para a percepção das bênçãos que nos cercam. Pensemos nisso. Paz e luz para todos nós. Jesus está conosco. Agradeçamos. Que assim seja.